Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para iniciarmos. Boa noite novamente. Vamos aguardar mais uns minutinhos e já daremos início à nossa live. Boa noite novamente. Mais 2 minutinhos e nós daremos início à live. Muito boa noite a todos os presentes. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Para nós da Cefim é muito importante vermos vocês aqui e darmos hoje, né, mais uma live, fazermos mais um passo nessa nossa caminhada conjunta de transparência, de diálogo, de entendimento, de dúvidas,
O objetivo da Cefim é sempre esse. Nós, então, hoje teremos uma live mais curta, talvez. São 7 horas e 7 minutos. Nós estamos estimando um teto máximo de duração até as 8h15. E achamos que vamos dar conta de passarmos o nosso recado nesse tempo. Vamos iniciar, Luiz, por favor, no próximo slide, tradicionalmente com a leitura da Lei Social de Rudolf Steiner, Lei Social Principal. O bem de uma integralidade de pessoas que trabalham em conjunto será tanto maior quanto menos o indivíduo exigir para si os resultados de seu trabalho. Ou seja, quanto mais ceder destes resultados a seus colaboradores e quanto mais suas necessidades forem satisfeitas, não por seu próprio trabalho, mas pelo dos demais. As pessoas que tiverem perguntas durante toda a apresentação, está aberto o espaço para vocês as redigirem e nós vamos ler e publicaremos e faremos as respostas. Então, podem usar do chat para enviarem as suas perguntas. Tá bom? Então, eu vou começar falando um pouco da comissão financeira. Como sempre nós falamos, nós sempre achamos que talvez algumas pessoas não nos conheçam ainda. Nós somos da Comissão Financeira da Escola Waldorf Rudolf Steiner. A Comissão Financeira é um órgão estatutário da Associação Mantenedora, que é a Associação Pedagógica Rudolf Steiner, e nós nos formamos em tripé, como a gente fala, né? Nós temos representações dos professores, representações dos pais e representações de membros indicados pelo Conselho Diretor da Associação Mantenedora. Nós temos de 2 a 4 membros para cada uma dessas instâncias. Então, nos reunimos semanalmente, e às vezes até mais, e trabalhamos com o objetivo de cuidar da saúde financeira da escola, né, na elaboração do orçamento, na concessão das bolsas e todas as tratativas externas e internas que digam respeito à parte financeira da Escola Waldorf Rudolf Steiner, entendida como uma das 3 mantidas da Associação Pedagógica Rudolf Steiner. Estamos aqui presentes hoje alguns dos membros, né? Eu sou Alexandre, eu sou professor da escola. Nós temos o Gustavo, o Ralph, que são pais, o Denis, diretor da associação. Temos o René, que nos auxilia também na parte contábil. E agradecemos, então, a presença de todos. A agenda de hoje, como eu falei, é bem rápida, é bem direta. Nós vamos, então, começar falando do nosso projeto de economia fraterna, que nós já trouxemos 2 eventos anteriores aos quais nos referimos a esse projeto. Nós trouxemos uma live onde nós mostramos alguns exemplos de outras escolas que praticam já propostas diferentes de contribuição escolar. Trouxemos o Jefferson ali da Escola Guaí e outros modelos foram apresentados. Também participamos da live do Joan Mellet, que a Comissão de Palestras proporcionou para os pais, e a Comissão Financeira apoiou, e as falas do Joan Mellet foram bem de encontro a tudo que nós estamos pensando e desejamos para o futuro da escola. E hoje a gente volta a falar um pouquinho desse projeto, eu vou falar daqui a pouco dele, o projeto Economia Fraterna. Depois, nós vamos falar do cronograma financeiro de 2021, né, de todo o nosso cronograma de como nós estamos montando isso, de cara a pensar no orçamento de 2022, nas matrículas, etc. Falaremos também da vida financeira da escola, alguns slides sobre inadimplência e um resumo do Fundo Acolhe de 2021. O Fundo Acolhe é aquele que foi criado para suprir e ajudar as famílias com as necessidades provindas da pandemia. O projeto Refsol, que é o refinanciamento solidário da escola para 2021, também daremos informações sobre eles. Vamos dar, no objetivo da transparência, o fechamento, né, contábil do primeiro quadrimestre da escola.
e depois passaremos a responder as perguntas e escutá-los, né, a vocês que estão aqui presentes, nas suas inquietações ou nas suas sugestões. É isso, então passo agora para falar do projeto da economia fraterna, e para iniciar, nós preparamos um vídeo que depois será divulgado para toda a comunidade, mas nós queríamos estrear esse pequeno vídeo, que foi feito com muito carinho para vocês, e sensibilizar a nossa comunidade para esse projeto. Luiz, por favor, o vídeo. A doação, ela está na base e na história da nossa escola. A Escola Waldorf é construída por nós, construída por pais, por professores, e quanto mais estamos presentes, mais rico isso se torna. Qual é a contribuição que eu deixo para o futuro, que desejamos juntos enquanto comunidade escolar e que eu construo hoje? Hoy estamos hablando en una escuela Waldorf que está creada porque alguien donó dinero en el pasado, mucho dinero. Y desde hace, no sé, 60 o 70 años están pasando miles de crianzas porque alguien donó. Entonces, el dinero de Doração es el más importante del mundo porque no muere. Fíjate que cuando compramos algo, lo comemos o lo consumimos y se acaba. Cuando poupamos, tarde o temprano ese dinero lo vamos a consumir. Cuando doamos, solo muere para nosotros, pero va a crear vida para los demás. A escola, ela é o que ela é hoje porque ela começou por doação. Pessoas que acreditavam no projeto da pedagogia Waldorf no Brasil doaram do seu patrimônio, doaram do seu tempo, doaram do seu trabalho para comprar esse terreno que nós temos aqui hoje e levantar esses prédios onde a gente estuda e trabalha. A gente faz a escola hoje para os nossos filhos, mas talvez a gente tenha que em algum momento pensar nos nossos netos, né? O que a gente quer entregar para eles. A nossa contribuição na escola é no âmbito da matéria, recursos, necessidades físicas, estruturais, no âmbito das relações, porque eu contribuo, cada ação minha contribui no âmbito das relações na escola, e no âmbito espiritual eu também tenho uma responsabilidade no âmbito espiritual da escola. O ato de doar numa escola Waldorf é um ato de acreditar na pedagogia, é acreditar no que essa pedagogia pode fazer com o ser humano, como ela pode transformar o ser humano ao longo do tempo e no futuro produzir uma humanidade e um mundo muito melhor e muito mais justo. A gente, quando olha para o âmbito financeiro, nós temos que pensar na corresponsabilidade, né? Nós somos todos corresponsáveis pelo que acontece nessa escola. Então, quando eu dou, qualquer tipo de doação que eu faça, é algo que não tem como medir. Apenas no tempo e no futuro é que isso se concretiza e se transforma. Quando é no âmbito da doação, eu tenho que confiar no outro. Confiar e entregar. Hoje a gente tem uma instituição, né, uma escola do tamanho que é esse espaço maravilhoso que a gente tem, porque alguém pensou lá no passado. Muito bem. Eu estou aberto? Ótimo. Então, esse foi o vídeo que nós produzimos. Luiz, se você puder continuar com o PowerPoint. O projeto Economia Fraterna, ele está sendo pensado já há muito tempo aqui na escola, e nós vimos trabalhando nele, mas é um trabalho que não é a financeira que vai fazer sozinha. A financeira, ela está pensando, está tentando construir esse projeto, mas esse projeto não é da financeira, ele é um projeto de toda a comunidade. Ele é um projeto da associação, ele é um projeto dos pais, ele é um projeto dos professores. E ele só vai funcionar quando todos nós
pudermos entender e pudermos falar a mesma língua, né? Então, como eu disse, nós estamos pensando e trabalhando nele há muito tempo, mas passos muito importantes ainda têm que ser dados para a concretização desse projeto. E nós queremos começar a dar esses passos fundamentais na concretização do projeto a partir do segundo semestre deste ano. Então, nós colocamos aqui nesse slide uma proposta daquilo que são os próximos passos, né? A live de motivação inicial foi aquela que eu falei, foi em 14 de abril, e a palestra do Joan Melé sobre economia fraterna em maio, também, então, ok, já passamos. Uma das coisas fundamentais para que a gente consiga concretizar esse projeto é a participação da comunidade, como eu disse. E para isso nós tivemos a ideia de escolher nas classes, em cada classe, escolher um embaixador e um suplente para que nós pudéssemos iniciar essa conversa, né? Então, a Comissão Financeira quer inicialmente conversar com representantes da classe. Então, esses são aqueles que nós vamos chamar de embaixadores. Então, isso a gente pretende fazer ainda este mês de junho, eu já vou falar um pouco disso mais à frente. Até o fim de julho, né, durante as férias, nós vamos aí nos programar e avaliar cenários e modelos que nós temos, ideias que nós recebemos, e para começar essa conversa ou esse debate com os embaixadores e os professores de classe. Então, no início de agosto, logo no início de agosto, nós pretendemos fazer esse debate, sugestões dos modelos, né, para a escola, sugestões de modelos, de novos modelos de contribuição escolar. Esse debate, então, com a Comissão Financeira, com a CP, com os embaixadores das classes e com os professores, tutores e jardineiras de cada classe. Até o fim de agosto, então, a gente vai entender que esses embaixadores e os professores de cada classe, como multiplicadores e acolhedores das sugestões, vão poder realizar um debate nas próprias salas de aula, aí sim, nas próprias salas, né, com as próprias famílias das salas, aí sim, todos participando nessa primeira rodada. E então, a partir daí, nós não colocamos mais itens, nós vamos replanejar, ou vamos planejar, né, as atividades a partir desse retorno que os embaixadores trarão das classes para a Comissão Financeira. E também passaremos uma pesquisa. Então, com todo esse conjunto de opiniões, sugestões, etc., a CEFIM vai se reunir e planejar como vai ser, né, como vão ser os próximos passos e a futura implantação. Então, como eu disse, nós gostaríamos muito de conseguir fazer a escolha dos embaixadores ainda este mês de junho. Sabemos que estamos no fim do semestre, que há muita correria, né, todo mundo fechando as atividades, os professores, os pais, se preparando para as férias, enfim. Mas para nós é muito importante termos nomes de embaixadores já ainda, né, antes do fim do semestre. Para isso, nós elaboramos um convite, né, um comunicado, um convite, que eu vou mandar hoje para os professores de classe, tutores e jardineiras, e esse comunicado, então, ele faz esse apelo de que a classe encontre uma forma de, até o fim de junho, fazer a escolha desse embaixador. Então, não é preciso fazer uma reunião de classe necessariamente, também é possível, mas, de alguma forma, via virtual, por WhatsApp, por acordos, conversas, nós gostaríamos de tirar aí de cada classe esse embaixador. Com esses nomes, com esses nomes, já nos preparamos para o mês de agosto, para fazermos todas as atividades que eu disse acima. Então, após a live de hoje, ainda no dia de hoje, vocês vão receber esses comunicados via os professores das classes de vocês. E com isso, eu encerro essa parte da live, em relação ao projeto Economia Fraterna, e vou passar a palavra. Eu queria só perguntar, não foi combinado, mas eu queria perguntar se o Gustavo Vicentini gostaria de falar algo sobre os embaixadores. Gustavo, que é um dos pais da Comissão Financeira, eu não sei se você gostaria de dar a visão dos pais, Vicentini. Posso falar, Lê. Boa noite a todos.
Mas rapidamente, acho que já foi dito, a gente tem o interesse de trazer a discussão para dentro das salas, e a gente entende que ninguém melhor do que a própria sala para ter a sensibilidade do que está acontecendo no âmbito financeiro dentro dessa estrutura, né? Então, por isso, a importância dos embaixadores, e é com eles que a gente conta no desenvolvimento desse projeto. Obrigado, Ale. Obrigado, Vicentini. Então, agora sim, deixamos esse tema para trás e vamos adiante, Luiz Fernando. Eu vou passar a palavra para o tênis. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Bem-vindos mais uma vez. Antes de passar esse conteúdo em específico, queria lembrar a todos que essa apresentação vai ficar disponível, nós vamos circular essa apresentação, né? A ideia é que a gente passe rapidamente por alguns pontos. Esse é um deles, né? Eu queria ressaltar aqui só 4 pontos. O que vocês veem é o nosso cronograma de atividades, com foco na elaboração do orçamento de 2022. Nós já começamos esse processo, né, na financeira, e a própria elaboração do orçamento, ele interage com vários outros processos que estão relacionados ao processo de rematrícula, novas matrículas, e o processo de renegociações financeiras, incluindo aí tanto as questões de pendências financeiras, como as questões de concessão de bolsas, né, as pendências financeiras relacionadas a 2021 e as concessões de bolsa relacionadas a 2022. Para que todo aquele cronograma macro, né, que o Alexandre passou no slide anterior, em relação ao projeto de economia fraterna, para que tudo isso seja possível, a gente precisa, esse ano, ter um enfoque bastante grande na execução das atividades que eu estou mostrando aí de forma mais resumida. Então, eu queria ressaltar 4 pontos importantes. Este ano, no dia 16 de agosto, nós enviaremos o comunicado das novas faixas de mensalidade, né, para toda a comunidade. Pretendemos, como comissão financeira, e seguindo aí todos os trâmites internos de validação, ter os valores das mensalidades já definidos dia 6 de agosto, passar pelas instâncias de aprovação, para que então no dia 16 de agosto a gente divulgue para toda a comunidade, como sempre fazemos, os valores das mensalidades, das contribuições mensais para 2022. Também quero chamar a atenção que o envio desse comunicado dá início ao processo de rematrícula, ou seja, o processo onde os nossos alunos, os responsáveis, né, pelos alunos que cursam a escola em 2021, que a gente chama de veteranos, passem a confirmar as matrículas para 2022. Esse período irá de 16 de agosto, né, o dia em que nós comunicamos, até o dia 24 de agosto. Então, esse é outro ponto que eu ressalto. Em paralelo, né, nós faremos na comissão financeira, isso será divulgado especificamente, o Gustavo Vicentini falará disso a seguir, né, mas nós abriremos em paralelo o processo de renegociação de pendências financeiras, aquelas famílias que eventualmente tiverem pendências. A gente fará essa negociação de 16 de agosto até 24 de setembro, que é um período em paralelo ao período de rematrícula, e teremos aí esse período, no caso das famílias que renegociarão suas pendências, eventuais pendências, como também solicitarão bolsas para 2022, teremos aí uma semana adicional, onde tentaremos achar o melhor ponto para todos, né, tanto para a escola, como para a comunidade, para as famílias. Então, até entre dia 24 de setembro e 29 de setembro, nós encaminharemos as formalização, né, os e-mails de formalização de disponibilização das vagas
para as comissões de matrícula. Isso no caso, tanto das famílias que, por motivos mais variados, né, possam não conseguir chegar a uma renegociação positiva com a comissão financeira, ou então aquelas famílias que não executarem o processo de rematrícula, ainda que não tenham pendências financeiras. Então, eu queria reforçar esse ponto. Nesse ano, para que a gente possa atingir todas as datas, honrar todas as datas que estão previstas nos cronogramas, tanto do processo e do projeto de economia fraterna, como no processo de orçamentação e renegociações, no dia 24, entre o dia 24 de setembro e 29 de setembro, nós encaminharemos os e-mails para as famílias, né, e para a comissão de matrícula, para os professores de classe e tutores, onde a gente formaliza, então, a disponibilização das vagas para aquelas famílias que ou não fizeram o processo de rematrícula, não concluíram o processo de rematrícula, ainda que não tenham pendências, ou para aquelas famílias que, mesmo com todos os esforços, tanto das famílias como da comissão financeira, a gente não tenha conseguido chegar num acordo comum. E o último quadro só demonstra que a partir deste momento, então a partir de 29 de setembro, se iniciarão as confirmações por parte da comissão de matrícula da oferta de vagas para novos alunos, mesmo aqueles que sejam de famílias que já estejam na escola, mas de qualquer forma, para a escola seriam novos alunos. Então, a partir ali de outubro, finalzinho de setembro, início de outubro, a gente começará formalmente o envio das confirmações para as famílias interessadas e que terão a vaga na escola. Luiz, você pode passar o próximo slide, por favor? Então, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre a situação da inadimplência, né, em fechamento de abril. A gente ainda está finalizando o fechamento de maio. A gente está acompanhando semanalmente essa evolução, um indicador bastante importante. Eu vou falar rapidamente como estamos. Então, com o fechamento de maio, né, de 2021, nós estamos com uma inadimplência da ordem de 7,67%. Ela é relevantemente maior do que a inadimplência do mesmo período de apuração em 2020. E no gráfico, eu só queria ressaltar muito rapidamente que isso é um efeito esperado, né, que são reflexos que a gente está observando ainda da pandemia, né, de 2020 e desta extensão da pandemia de 2021, né. Desculpa, eu queria só ressaltar que os anos anteriores são dos anos, o percentual de fechamento dos anos anteriores. 2021 é que é acumulado até maio, me desculpem eu acabei não ressaltando isso. Mas o importante é ver que os nossos efeitos, os nossos esforços, né, os nossos esforços em 2020, instituindo o refinanciamento solidário, né, e também o Fundo Acolhe, ele trouxe efeitos bastante positivos na inadimplência, porque a gente conseguiu atender diversas famílias. O Gustavo Vicentini vai falar um pouco disso mais à frente, mas eu acho que a principal mensagem desse slide é justamente que os nossos esforços como comissão financeira e a comunidade, né, a nossa comunidade de pais, a comunidade escolar, a associação, tendo feito os esforços para acolher as famílias que foram bastante impactadas pela pandemia no ano passado, surtiu efeitos bastante positivos, e a gente vai demonstrar isso um pouco mais à frente. E a nossa intenção, como já falamos no início, é reinaugurar esse período do refinanciamento solidário. E com isso eu queria passar a palavra para o Gustavo Vicentini, que vai entrar um pouco mais em detalhes nesses temas. Gustavo, por favor.
Obrigado, Denis. Boa noite a todos novamente. Luiz Fernando, por favor, o próximo slide. Eu vou falar, gente, um pouquinho aqui das concessões que são feitas pela nossa escola e também sobre como será o processo de refinanciamento solidário este ano. Então, só para a gente poder relembrar, nós temos 3 tipos de auxílio na escola. A gente tem o papel das bolsas estruturais, que tem como objetivo atender as famílias com necessidades perenes. Fazendo uma comparação, né, nós tínhamos 71 alunos atendidos em 2020, esse número passou para 115 alunos, é um incremento de 63% em relação a 2020. É importante lembrar, voltando ao calendário que o Denis apresentou, que as bolsas estruturais são definidas de um ano para outro, e conforme foi apresentado no calendário, nós adiantamos o processo para agosto, para que as famílias já tenham de uma forma clara qual será a possível situação financeira para 2022. Essa concessão deste ano, ela é um pouco maior do que ano passado. Nós temos um valor total até o final do ano de aproximadamente 1.073.000 e também representa um incremento aí de 68% em relação a 2020. A segunda modalidade que nós temos são as bolsas emergenciais, como o próprio nome diz, né? Diz respeito a um evento pontual, onde se entende que haverá uma recuperação. Em 2020, nós atendimos 15 alunos com essa modalidade e até maio desse ano não tivemos nenhuma solicitação, até porque parte desses alunos migraram para bolsas estruturais. A gente tem uma expectativa de redução no segundo semestre do número de alunos atendidos, justamente porque eram situações emergenciais, né? A própria pandemia se coloca de uma forma emergencial e a gente entende que no segundo semestre as bolsas estruturais devem cair para algo em torno de 80 a 90 alunos atendidos. Fundo Acolhe. O Fundo Acolhe foi editado em 2020 por conta da pandemia e é o mecanismo que traz flexibilidade para a escola lidar com a situação financeira diante da pandemia. Em 2020 foram 220 alunos atendidos, este ano estamos com 72 alunos atendidos, num valor aproximado aí de R$ 112.500. O Fundo Acolhe esse ano ele foi lançado contemplando 3 meses, abril, maio e junho, e já foi estendido para julho, agosto e setembro. A nossa intenção com isso é que as famílias estejam de fato preparadas para a rematrícula. E para isso também eu vou falar um pouquinho do próprio Refsol, cujo calendário também corre em paralelo com as ações que o Denis mencionou. Próximo slide, Luiz, por favor. Então, o Refsol, como a gente havia dito, tem como objetivo aí permitir a permanência das famílias impactadas, né, ainda impactadas pela pandemia, e que possam renegociar suas dívidas com a escola e que possam permanecer matriculados na nossa instituição. É uma reedição do processo que foi feito em 2020, as regras são bastante semelhantes, e eu queria só lembrar, né, olhando para o Refsol 2020, a gente estava, conforme o gráfico de inadimplência do Denis, algo em torno de 10%, e o programa permitiu o atendimento de 42 alunos, e a inadimplência caiu para 3,77%. Próximo slide, Luiz, por favor. Aqui são regras para as concessões, conforme eu mencionei, são bem semelhantes às do ano passado, e eu acho que a gente pode simplesmente documentar isso, todo mundo pode ter acesso, né, à apresentação e à gravação da live,
mas de forma muito simples, a gente vai pegar um saldo a refinanciar, existem regras para isso, para se tornar elegível, né? O limite máximo de concessão que pode entrar no projeto de refinanciamento desse ano é o equivalente a 6 mensalidades, então a dívida total por aluno, né, deve chegar a 6 mensalidades, e aí a gente vai disponibilizar uma planilha ou um sistema eletrônico um pouco mais amigável para os usuários para poder fazer as suas simulações. Próximo slide, por favor. Então, o que pode entrar na base de cálculo desse programa de refinanciamento serão as parcelas em atraso, como eu mencionei, no limite de 6 parcelas, encargos de janeiro a março, mensalidades de outubro a dezembro, encargos de abril a dezembro, bolsas concedidas em 2021, e o que não pode entrar é o valor da rematrícula. A rematrícula tem que ser negociada após a quitação, né, após a assinatura do contrato, aí, a celebração do contrato de refinanciamento, para que a família se torne elegível ao processo de rematrícula. Próximo slide, Luiz, por favor. Aqui são os planos de pagamento, que seguem o mesmo modelo do ano passado. A família pode optar por pagar em 6, 12, 18 ou 24 vezes, lembrando que a gente tem uma parcela mínima de R$ 750, e aqui o que entra, né, e o que pode ser abatido, os valores que vão compor o saldo a ser pago. Então, a gente tem os valores de bolsa acolhe, bolsas estruturais e encargos, eles retornam para quem optar em 6 vezes com um abatimento de 66%, para quem optar por 12 vezes um abatimento, né, de 66%, ele vai pagar 33%. Quem optar por 18 vezes vai ter um abatimento de 16%, e quem optar por 24 vezes, o valor vem integral, conforme a base de cálculo. Próximo slide, por favor, Luiz. Aí é de ordem prática, isso vai acontecer simultâneo no mês de agosto, então a gente vai ter tanto a oferta de bolsas como o projeto do Repsol, e o funcionamento é relativamente simples. A tesouraria vai enviar um e-mail com o extrato das pendências, juntamente com uma ferramenta de simulação, com um tutorial. As famílias vão escolher o plano através do simulador. Tudo que estiver dentro do simulador vai ser aceito automaticamente pela escola, e as propostas que eventualmente estiverem fora e não puderem se encaixar serão negociadas caso a caso. E voltando, só por último, lembrete que as datas que o Denis mencionou são super importantes, e a financeira vai de fato estar pronta para receber as famílias em agosto, para que a gente consiga avançar com as negociações e fazer a liberação das matrículas. E com isso eu encerro o assunto do Repsol, passo novamente para o Denis, que vai fazer a apresentação do resultado contábil da escola. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Vamos seguir aqui, então. Esse material, como sempre, nós temos divulgado no portal do aluno, né, para estar à disposição de todos os responsáveis da escola, né, e será divulgado, se já não estiver, será divulgado entre hoje e amanhã, né. A intenção de mostrar estes números para vocês é na linha da nossa busca sempre da transparência, né. Também não gostaria de ficar passando muito por cada um dos números. Acho importante ressaltar alguns pontos aqui. Um deles é o que eu já trouxe ali em formato de gráfico em relação à inadimplência. A nossa inadimplência, ela foi orçada em 7%, né? Hoje nós estamos com ela um pouquinho acima, 7,7 mais ou menos, então a gente está dentro do que foi orçado, o que não, historicamente, para a gente é muito ruim. Obviamente isso está
por conta da pandemia, né, principalmente dos efeitos da pandemia nas nossas famílias, nas famílias da nossa comunidade. Outro ponto que eu quero ressaltar é que, ao mesmo tempo que a gente compara com 2020, né, o resultado operacional de 2021 está bastante abaixo, né, metade, um pouco menos que a metade do resultado operacional do mesmo período em 2020, né, mas o nosso orçamento, ele foi feito em premissas um pouco mais pessimistas, né, se vocês puderem olhar, a coluna de orçamento é uma coluna que demonstra o valor total previsto para o ano, enquanto as outras colunas de 2020 e 2021 são colunas que veem o consolidado, né, o acumulado até, no caso aqui, abril, que é o que nós temos o último fechamento. Então, só ressaltar esse ponto do resultado operacional, que é um indicador bastante importante para nós, né, a gente acompanha isso bem de perto. Outra coisa que eu queria também ressaltar é que este efeito no resultado operacional tem muito a ver com o aumento do número de alunos do início do ano até o momento, em comparação com o orçamento. No restante, nós estamos muito dentro daquilo que estava orçado, tá? Acho que basicamente é isso. Depois fiquem à vontade para colocar alguma pergunta, alguma questão que seja relevante a esses números. Esse material, como eu já falei, estará disponibilizado para vocês. Então, com isso, eu passo eu acho que nós encerramos a apresentação, né? O próximo slide, acho que já é o último, né? Para a gente abrir para perguntas e esclarecimentos. E, então, eu passo a palavra aqui para o Alexandre, que vai moderar essas perguntas. Alexandre, por favor. Estou aqui já. Então, eu coloquei, eu fiz o oferecimento de que a gente podia fazer as perguntas aqui no chat, e também fiz alguns avisos, e apenas chegou uma única pergunta, Denis, que foi agora há pouco. Na tabela, o que significa AV? Denis. Eu tô aqui, Ale. Qual tabela? A tabela, imagino, do... Acho que é essa última. Resultado contábil, Denis. Você pode voltar um slide, então, Luiz, só para demonstrar? O AV significa, me corrija aqui, René, se eu estiver falando errado, mas é a análise vertical. A de análise, V de vertical. Ela indica o quanto aquela linha em específico representa do total por exemplo, da receita, ou no caso das despesas. Então, pegando um exemplo aqui prático, né? A gente vê ali, bolsas de estudo, né? A linha logo abaixo de receita de serviços. Em 2020, ela foi menos 2%, ela é negativa porque ela reduz a receita, né? No caso de 2021, nós já estamos com um pouquinho a mais no mesmo período, né? Então, estamos com 4%. Tá? Então, esses 4% é 4% sobre o total da receita de serviços, né? Ou da receita líquida, melhor dizendo, tá? Que é o 100%. Aí, quando a gente passa a analisar as despesas, 100% de despesas operacionais, 82% de despesa com pessoal e assim por diante. É isso que significa o AV, análise vertical. Obrigado, Denis. Duas perguntas que vieram sobre o papel ou atribuição dos embaixadores das classes. A primeira atribuição dos embaixadores das classes vai ser fazer uma reunião no início de agosto com a comissão financeira e com os professores das classes. Uma reunião na qual a comissão financeira vai trazer algumas sugestões já pensadas, já estudadas, algumas possibilidades que a comissão financeira enxerga para novas modalidades de contribuição escolar, e então esses embaixadores vão participar dessa reunião, né, é um debate, na verdade,
para que a gente possa encontrar a forma de levar isso para a comunidade através das classes. Então, o embaixador será isso, ele vai fazer a primeira reunião com a comissão financeira e depois ele vai ser, junto com o professor da classe, o elo, né, ou aquele que vai levar para a classe dele tudo aquilo que foi debatido com a comissão financeira, vai fazer essa reunião na sua classe, vai colher sugestões, vai colher impressões, ideias, críticas, e vai trazer de volta para a comissão financeira. Então, eu diria que o embaixador ele vai ser um elo importante com a comissão financeira. Esse embaixador, nós estamos pensando que seja uma pessoa que é entusiasta da ideia de que a gente possa transformar o nosso modelo econômico, uma pessoa interessada em construir a escola junto com a comissão financeira e com toda a comunidade, e que pode vir a ser algum dos representantes que já é representante da classe, eventualmente o representante da poupança, ou o representante de classe, propriamente dito, ou até o representante da CP, enfim, não há uma, né, ou pode ser um representante totalmente diverso, que neste tema pretende ou tem um gosto particular por se engajar nessa construção. Essa é a forma que a Comissão Financeira encontrou de fazer o diálogo acontecer. Deixa eu dar mais umas olhadas na pergunta. Então, aqui, Denis, qual o número total de alunos? Acho que agora não sei o que eu publiquei. O valor do superávit final, desculpa. Oi, Alexandre, eu talvez, enquanto você se organiza nas perguntas aí, eu só responder o número de alunos. Isso. Hoje nós temos 832 alunos matriculados. Desses 832 matriculados, 828 têm matrículas confirmadas, ou seja, são aqueles alunos cuja parcela de matrícula já foi paga. Isso as pessoas vão entrando e tem um período de pagamento da parcela de matrícula, mas estamos com 832 alunos matriculados. Obrigado, Denis. Nesse momento. Tem uma outra pergunta aqui. O valor do superávit final, essa pergunta talvez o René ou o Denis? Acho que eu posso responder. Pode. Depois o René complementa. O valor do superávit final, na verdade, é o superávit mais os valores dos filhos de funcionários. Assim, na realidade, temos 1.482.000 de superávit final. Assim, a escola está bem saudável com relação à sobra de caixa. Obrigado pela pergunta, né? Acho que é uma pergunta que é muito bem colocada, mas para explicar. Quando a gente demonstra eles são demonstrativos gerenciais, né? No sentido de estarem mais simplificados do que o que seria um demonstrativo contábil puro, né? E a gente coloca algumas informações importantes. Uma delas é essa dos filhos de funcionários, né? Isso não é receita, ela é considerada como uma receita contábil, mas ela não gera caixa, né? A gente, por questão de força de lei, né, até de entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos, nós somos obrigados, por lei, a registrar a receita de todos, como se existisse uma receita de todos os alunos, né? Inclusive os filhos de funcionários e professores. Mas ela não tem efeito caixa, né? Ela não é gerado um boleto, né? Não é gerada uma receita que se transforma em dinheiro, que se transforma em caixa para a escola, né? O resultado contábil, ele é exatamente esse que está ali, né? Demonstrado na linha superávit déficit final, acumulado até abril de 2021, R$460.000, isso oscila ao longo do ano, né? Nós temos em junho uma queda disso natural, por conta das férias que ocorrem dos professores, né? Mas, só para esclarecer, então, os filhos de funcionários eles geram uma receita contábil, mas não geram caixa.
E esta receita contábil, ela é no fundo, a característica dessa conta contábil, ela é uma redutora de receita, tá? Isso é só para mostrar esse trânsito por uma regra legal contábil, tá bom? Obrigado, Denis. Próxima pergunta, eu vou encaminhar para o Gustavo Vicentini. Gustavo, por qual motivo será proposta a nova forma de contribuições? A atual não está funcionando? Não sei se entendi bem. Obrigado, Ale, obrigado pela pergunta. Na realidade, a gente quer trazer a discussão, em primeiro lugar, né, para a nossa comunidade, e imaginar um ambiente financeiro mais fraterno, onde a gente possa eventualmente acolher famílias que de fato não têm condições de estar na nossa escola. E para isso é um desejo, né, faz parte aí da trimembração, né, e é um desejo da escola. A escola já teve isso no passado, e a gente está trabalhando para viabilizar isso, mas com muita discussão. Por isso que a gente quer os embaixadores, quer conversar dentro das salas. E assim, muito rapidamente, nós passamos por um episódio de uma família que queria colocar os filhos na escola, acho que em 2019. Nós temos regras, né, para as concessões atuais. Todas essas concessões que nós mostramos hoje, elas têm regras. A gente não tem concessões no modelo atual para educação infantil. A família, para ter acesso a algum tipo de bolsa, tem que ter 2 anos de relacionamento com a escola. E é isso que a gente gostaria de mudar, né? Nós, voltando à historinha de 2019, nós recebemos uma mãe que não tem filhos na escola. Nós recebemos ela para uma conversa e foi muito difícil, porque, no fundo, ela já havia passado pela explanação pedagógica, o pedagógico da escola já tinha visto que era uma família desejada, né? É o tipo de família que a gente quer dentro da instituição. E o problema deles era não ter dinheiro suficiente, né, na renda familiar para pagar a contribuição escolar atual. E nós nos vimos numa situação onde alguém que poderia, né, contribuir de outras formas dentro da escola ficou impedido de participar. Então, por conta disso, mas é um movimento vivo dentro da instituição, né? Já esteve presente no passado e estamos fomentando aí para, desde que esteja acordado, né, com toda a comunidade, que a gente possa retornar para um modelo mais fraterno. Obrigado, Ale. Obrigado, Gustavo. Pessoal, só avisando que vocês escrevem a pergunta no chat e elas estão sendo moderadas, então eu não as publico automaticamente. Então, eu as leio, agrupo algumas repetidas e estou publicando conforme vou perguntando. Então, conforme vou publicando, eu vou passando a resposta. Não se aflijam que eu estou lendo todas, tá bom? Obrigado. Denis, teremos apenas 5 dias para pagar a rematrícula em agosto? Entendo a importância do planejamento, mas agosto mal estaremos adaptados ao novo ritmo com o rodízio de turnos das turmas. Ok, Alexandre, obrigado pela pergunta. Acho importante deixar claro, não sei se isso ficou subentendido na minha apresentação. Se ficou, peço desculpa. Não é isso. A intenção é que a gente mantenha aquele prazo de pagamento que costumeiramente mantemos, né? A matrícula dividida em 3 cotas, a parcela da matrícula dividida em 3 cotas que serão cobradas, provavelmente, em setembro, outubro e novembro. Em geral, a gente cobra essas cotas no final desses meses. Isso ainda não está definido, né? Mas não serão só 5 dias. Né? A gente quer dar, como costumeiramente damos, mais prazo para pagamento. Tá? Não fiquem preocupados, isso ainda não tá definido, mas volto a falar. Será provavelmente no final de setembro, de outubro e de novembro de 2021, o vencimento de cada uma das 3 cotas da parcela de rematrícula. Acho que era isso, Alexandre. Obrigado, Denis. Gustavo, preciso entender de finanças para ser embaixador?
quero ajudar, mas não entendo de contabilidade. Não, de forma alguma. Eu acho que, assim, o papel do embaixador é alguém entusiasta, que queira discutir as formas dessa fraternidade econômica e transmitir isso para dentro da sua sala. Então, tem que ter alguma disponibilidade de tempo e ser entusiasta do assunto. Fica aí, Gustavo. Existem vagas na escola, mesmo se todos os alunos se rematricularem? Esse é do Maurício Pedrassi. Obrigado, Maurício. Maurício, boa noite. Existem vagas, sim, e esse também é um dos fatores pelo qual a gente quer adiantar esse processo de rematrícula, porque, historicamente, na nossa escola, o processo de rematrícula, ele acaba se arrastando por N motivos, enfim, e a gente não consegue dar o retorno às famílias que querem entrar na escola de forma adequada, porque quando a gente tem um mapa, né, final de rematrículas, as famílias muitas vezes já buscaram outra escola. Então, essa pergunta é ótima, porque fica aqui o apelo para que todos nós que tenhamos, né, a certeza de que desejamos manter os filhos na escola, que façamos isso da forma mais rápida. Obrigado, Gustavo. Outra para você. O Fundo Acolhe será estendido automaticamente ou terá que ser solicitada a extensão? Precisa solicitar a extensão, Alexandre. Foi uma concessão por 3 meses, a família recebeu esses 3 meses, e quem precisar de algo adicional tem que refazer o pedido. De forma muito simples, enfim, entre em contato com a tesouraria. Beleza. Denis, tem uma réplica do Mário que ainda está com... acho que nós não estamos explicando ainda muito bem. Vamos tentar ser claros agora, Denis. Ele tem uma réplica aqui, eu acredito que é ele que fez as outras perguntas. Então, esse valor está contabilizado na receita inicial dos funcionários, porque a quantidade de pagantes são 700 e poucas, mas você disse que temos 832 alunos matriculados. Oi, Alexandre, obrigado. Ô, Mário, vou tentar de novo, desculpa se não fui claro da primeira vez. Então, vou começar pelo número de alunos, acho que isso talvez ajude a entender. Hoje, nós estamos com 832 alunos matriculados. Desses 832, nós temos 74 alunos que são filhos de funcionários ou professores. Tá? Então, é o que a gente chama de gratuidades. Então, esses alunos, por força de convenção coletiva, né, com o sindicato de professores e dos funcionários de escola, administrativos, não têm direito à gratuidade. Tá? Eles não pagam. De qualquer forma, por força de lei, nós temos que contabilizar a receita como se fosse um todo, por aluno matriculado, independente se é gratuidade ou não é gratuidade. A gente contabiliza a receita inteira e também abate da receita bruta, né, da receita bruta de serviços, a gente abate as gratuidades que são calculadas usando o mesmo valor de uma anuidade da contribuição anual e ou mensal, né, para a gente fazer a contabilização por mês, usando o mesmo valor da contribuição mensal de um aluno pagante. Tá? E aí a gente chega na receita líquida, que é o efeito caixa. Essa sim, a receita líquida, ela é de fato o quanto nós recebemos em dinheiro através do pagamento dos boletos das famílias que têm seus filhos e que pagam a escola. Acho que era isso. Obrigado, Denis. Nós não temos nenhuma outra pergunta. Eu não sei se o Mário, se nós ajudamos o Mário a entender, se você... chegou outra pergunta. Então, Mário, eu não sei se você ainda não está satisfeito, pode escrever. Ok, o Mário diz os valores entram na contabilização da receita bruta e a retirada da receita líquida. Ok, obrigado. É isso mesmo, André. E agora eu vou publicar uma outra que acabou de chegar.
A diversidade social na escola é bastante reduzida. Como a Cefim enxerga modelos mais assertivos de inclusão social adotados por outras escolas, como, por exemplo, Santa Cruz? Vicentini? Eu posso responder, Ale, e eu concordo com quem fez a pergunta, né? Na realidade, nós temos um órgão dentro da escola, que é o Frater, que seria diretamente responsável pela inclusão. O que nós precisamos é de apoio, de movimentos de arrecadação, de verbas, enfim. O Frater tem como missão exatamente essa diversidade e a parte de inclusão. Isso, então continua, porque ele fala, qual é a relação desse projeto com o Fundo Frater? O Beto pergunta. E quais são exatamente as diferenças e os pontos de sobreposição entre o Frater e o nosso projeto? Uhum. O Frater, ele vai muito na parte de inclusão social, né? A gente está falando aí de bolsas, 100% de bolsa, é algo que nós não dispomos na nossa escola, né? E o Frater, por exemplo, esse ano tem trazido alunos do Horizonte Azul, da Escola de Resiliência, enfim. Eu acho que o Frater tem esse objetivo. E quando a gente fala dessa inclusão, nós temos que pensar no todo, né? Quando a gente olha para essa família, porque não é simples trazer uma família do Horizonte Azul, eles têm desafios, eles estão, eu estou usando como exemplo, mas isso é o que a gente já vive, né? São 2 horas, muitas vezes, de transporte coletivo para vir, para voltar, tem a questão da alimentação, do material, acesso a meios eletrônicos, por exemplo. Se eu tenho um aluno da Escola de Resiliência, um aluno de inclusão, em plena pandemia, muito provavelmente ele não vai ter um computador para assistir aula, então é algo bastante complexo. O que o nosso projeto visa, quando a gente fala, né, dessa economia fraterna, é um processo mais dentro da normalidade, onde a gente, é justamente o exemplo que eu dei, da família que a gente recebeu para uma escuta, né, e que entendeu-se que seria uma família que teria muito a contribuir para a escola, porém não tinha condições financeiras apenas de pagar a mensalidade da nossa escola. Então, é para isso que é nesse âmbito que eu vejo a fraternidade. E aí sim a gente consegue aumentar um pouco a diversidade. Obrigado, Gustavo. Qual o canal de e-mail para solicitar a extensão do Fundo Acolhe? Então, nós estamos utilizando um e-mail que vai ser mudado, mas eu vou dar então o e-mail que vem funcionando até hoje, que nós vamos mudá-lo, mas não vou dizer ainda o nome, o e-mail, desculpem, não quero confundi-los. O e-mail é cefim2020@ewrs.com.br. O e-mail atual que funciona para atendimento para pedidos como que ele perguntou? Para solicitar a extensão do Fundo Acolhe? Então é cefim2020@ewrs.com.br. Cefim, vou escrever aqui, 2020@ewrs.com.br. Ok. Temos mais algumas perguntas. Então, aqui, esta comissão pretende atuar em diversas frentes, como o acolhimento de famílias e alunos, não somente no âmbito financeiro, mas também discutir diversidades. Sim, eu não sei se é uma pergunta ou uma afirmação, mas sim, nós queremos discutir e falar de tudo. Publico outra para você, Vicentini. Tem mais uma aqui. Apenas para agregar na informação sobre inclusão, a escola criou recentemente uma comissão de inclusão e responsabilidade social. Participam pais e professores próximos ao Frater e à Cefim. Isso mesmo. Obrigado para quem contribuiu para nós. Eu vou publicar mais uma aqui.
Como funcionam, Vicentini, as bolsas integrais para famílias que têm renda abaixo de determinado valor? Então, Ale, como eu mencionei, na realidade nós não temos esse papel, né? Não temos a figura da bolsa integral dentro da nossa escola, né? Nós temos as bolsas estruturais, elas são limitadas a 50%. Justamente por conta disso é que nós entendemos que devemos promover algumas mudanças, né? Mas, novamente, eu entendo que o papel da Bolsa Integral, ela está muito mais ligada ao Frater do que diretamente à financeira. Obviamente, tudo se entrelaça, né? Quando um pai perguntou aí de sobreposição, os assuntos se sobrepõem, claro, mas a gente entende que cabe ao Frater e cabe também, como muito bem lembrou um pai aí, ou uma mãe, né, dessa comissão de inclusão, né? O nosso papel acaba sendo de apoio e de suporte financeiro para essas demandas. Mas bolsas integrais a Comissão Financeira não concede, certo? Não temos esse papel de bolsa integral, não temos. Ok. A última pergunta, nesse primeiro momento, Vicentini, o Fundo Acolhe, ele visa atender somente alunos matriculados ou o grupo atenderá interessados por vagas também? Ok, o Fundo Acolhe, na realidade, ele surge diante dos desafios aí da pandemia. O Fundo Acolhe, ele surgiu em 2020 para acolher as famílias da escola afetadas pela pandemia, e em 2021 ele foi reeditado por conta dessa segunda onda, onde houve fechamento novamente das instituições, e nós entendemos que ele deve finalizar. O Fundo Acolhe. O que nós estamos discutindo é um projeto de economia fraterna, onde eu entendo que sim, poderia contemplar alunos de fora que desejam entrar na escola. Perfeito, Vicentini, muito obrigado. Denis, você me comentou que queria fazer um esclarecimento sobre o Frater? Isso, Ale, só para trazer o ponto, acho que o Vicentini trouxe muito bem uma situação que está, assim, em andamento, né? O Fundo Frater está apoiando, se não me engano, 2 alunos que vieram da Escola de Resiliência Horizonte Azul, né, para a nossa escola, e estão financiando os estudos desses 2 alunos. Mas o Frater, ele originalmente, ele foi criado, né, com um impulso de apoiar famílias da nossa própria comunidade. E ele tem buscado ampliar essa atuação. O que ocorre é que no momento, dada a situação da pandemia, né, tanto em 2020 e agora, infelizmente, nesse primeiro semestre de 2021, ele não tem conseguido, como o próprio Vicentini trouxe, não tem conseguido dar vazão, né, a novas iniciativas. Então, eu só queria trazer esse esclarecimento, que o Frater também tem este aspecto, e na verdade foi a primeira criação, né, o primeiro impulso da criação do Frater foi o apoio a famílias da nossa própria comunidade, e assim foi durante alguns anos, tá bom? Então, Denis, ou seja, a pergunta ou seja, a CEFIM não vê bolsas integrais como ferramenta estratégica para aumentar a inclusão. Este papel é exercido pelo Frater apenas. Nesse momento, eu entendo que sim. Uhum. Tá. Isso não quer dizer, e um dos pontos, acho que é central nessa conversa toda, né, e nós abrimos a nossa live assim, eu queria reforçar isso, de que a CEFIM não está procurando caminhos para ampliar esse apoio às famílias da nossa comunidade, que é o nosso principal foco, tá? Nós estamos sim, essa é uma busca grande, e é por isso que nós estamos com esse projeto da economia fraterna. Tá? Então, no momento, a nossa linha de ação agora, ela não tem essa atuação, porém, no projeto de economia fraterna, nós temos sim esse vislumbre e esse sonho, né, Denis? Essa busca, claro, com a intenção de achar formas sustentáveis e perenes
de trazer ampliar, né? Não trazer, ampliar essa atuação da Comissão Financeira no apoio a famílias. Em relação a esse tema da inclusão, a live que nós fizemos, a última live, onde tivemos a oportunidade de ouvir o Jefferson lá da Escola Guaí, foi muito interessante, muito inspiradora para nós e para a comunidade que assistiu. Acredito que esse link foi já disponibilizado em algum lugar, eu não sei se está no YouTube ou em algum lugar, mas nós podemos talvez reavivar aquele link com o pessoal da comunicação para que todos possam assistir. Muito inspirador e fala muito, já que teve tantas perguntas sobre inclusão, né? Eu acho que vale, se alguém perdeu aquela live, foi muito importante, muito bonito. Bom, queridos pais, queridas mães, muito obrigado, são 8h12, nós agradecemos bastante a presença de vocês, agradecemos todos que perguntaram, comentaram, sugeriram coisas para nós. O objetivo da Cefin é sempre esse, trazer a transparência nos números, tentar esclarecer as dúvidas para todos vocês, e mais uma vez acho que cumprimos o nosso objetivo. Nós vamos deixá-los então, novamente, com o vídeo que nós carinhosamente produzimos, para inspirar os nossos corações nesse futuro que vemos pela frente, num projeto onde poderemos trazer um pouco mais de inclusão para a nossa escola e um pouco mais de justiça e de igualdade econômica e modelos mais justos. Então, esse vídeo que passamos no início, talvez alguns não viram, é um pequeno vídeo curtinho, mas que fala muito daquilo que a gente está sonhando. Um abraço a todos, muito obrigado e boa noite. O vídeo, Luiz Fernando, por favor. O som, Luiz, o som. Por nós, construída por pais. A doação, ela está na base e na história da nossa escola. A Escola Waldorf é construída por nós, construída por pais, por professores, e quanto mais estamos presentes, mais rico isso se torna. Qual é a contribuição que eu deixo para o futuro, que desejamos juntos, enquanto comunidade escolar, e que eu construo hoje? Hoy estamos hablando en una escuela Waldorf que está creada porque alguien donó dinero en el pasado, mucho dinero. Y desde hace, no sé, 60 o 70 años están pasando miles de crianzas porque alguien donó. Entonces, el dinero de Doração es el más importante del mundo porque no muere. Fíjate que cuando compramos algo, lo comemos o lo consumimos y se acaba. Cuando poupamos, tarde o temprano ese dinero lo vamos a consumir. Cuando doamos, solo muere para nosotros, pero va a crear vida para los demás. A escola, ela é o que ela é hoje porque ela começou por doação. Pessoas que acreditavam no projeto da pedagogia Waldorf no Brasil doaram do seu patrimônio, doaram do seu tempo, doaram do seu trabalho para comprar esse terreno que nós temos aqui hoje e levantar esses prédios onde a gente estuda e trabalha. A gente faz a escola hoje para os nossos filhos, mas talvez a gente tenha que em algum momento pensar nos nossos netos, né? O que a gente quer entregar para eles? A nossa contribuição na escola é no âmbito da matéria, recursos, necessidades físicas, estruturais, no âmbito das relações, porque eu contribuo, cada ação minha contribui no âmbito das relações na escola, e no âmbito espiritual eu também tenho uma responsabilidade no âmbito espiritual da escola. O ato de doar numa escola Waldorf é um ato de acreditar na pedagogia, é acreditar no que essa pedagogia pode fazer com o ser humano, como ela pode transformar o ser humano ao longo do tempo e no futuro produzir uma humanidade e um mundo muito melhor e muito mais justo. A gente, quando olha para o âmbito financeiro, nós temos que pensar na corresponsabilidade, né? Nós somos todos corresponsáveis pelo que acontece nessa escola. Então, quando eu dou, qualquer tipo de doação que eu faça, é algo que não tem como medir. Apenas no tempo e no futuro é que isso se concretiza e se transforma. Quando é no âmbito da doação, eu tenho que confiar no outro. Confiar e entregar. Hoje a gente tem uma instituição, né, uma escola do tamanho que é esse espaço maravilhoso que a gente tem, porque alguém pensou lá no passado.
Mais uma vez, então, muito obrigado a todos e damos por encerrada essa live.